Sabe quando a gente fala que um ano mudou a vida de alguém? Geralmente é algo pessoal, né? Sim, uma promoção, um casamento. Exato. Mas e se um único ano, na vida de uma pessoa, mudasse o jeito que a humanidade inteira enxerga o universo? Aí a história é outra. Pois é. Em 1905, um jovem funcionário de patentes em Berna, na Suíça, fez exatamente isso. Ele publicou uma série de artigos que, viraram a física de cabeça para baixo. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre o ano Mirabilis, o ano miraculoso de Albert Einstein. E a gente vai usar como guia os próprios 5 artigos que ele publicou. Isso, e para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, o próprio Einstein, numa carta para um amigo, o Conrad Habitz, fez um resumo do que vinha por aí. Ele prometeu, 4 artigos. 4 de uma vez? É. O primeiro, sobre a natureza da luz, que ele mesmo descreveu como, e aqui eu cito, muito revolucionário. O segundo, uma forma de calcular o tamanho real dos átomos. O terceiro, explicando o movimento aleatório de partículas em líquidos. E o quarto, que mexia com as noções de espaço e tempo. E ainda teve um quinto. Sim. Como se não bastasse, logo depois vem um quinto. Um complemento, de onde saiu a equação mais famosa da história. E igual a mc ao quadrado. É preciso colocar isso em perspectiva. O século XX teve 2 revoluções na física que mudaram tudo. A primeira foi a relatividade, que bagunçou nossas ideias de espaço, de tempo. Certo. A segunda foi a teoria quântica, que redefiniu o que a gente entende por matéria e energia no nível subatômico. O que é simplesmente espantoso é que em 1905, Einstein não só plantou a semente de uma dessas revoluções. Ele plantou das duas? Ele plantou a semente das duas, no mesmo ano. É uma loucura pensar nisso. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é entender o que tinha de tão especial nesse ano e como esses artigos que parecem falar de coisas tão diferentes, sabe? Átomos, luz, espaço-tempo, como tudo isso se conecta no final. Exato. Ok, por onde a gente começa a desvendar esse quebra-cabeça? Olha, eu acho que um melhor ponto de partida é o mais fundamental. Provar que os átomos, as pecinhas básicas de tudo, realmente existiam. Pode parecer estranho hoje, mas em 1905... A existência de átomos ainda era debatida? Sério? E como? Era uma grande polêmica, uma briga de foice no mundo da física. Nossa! Mas antes de entrar nos artigos, me ajuda a visualizar o homem por trás deles. Porque o Einstein de 1905 não é aquela figura icônica, o vovozinho de cabelo branco que a gente vê nas camisetas. Quem era ele? Exato. Em 1905, ele tinha 26 anos. Era um recém-formado que não conseguiu um cargo acadêmico e, bem, acabou arranjando um emprego como examinador técnico no escritório de patentes de Berna. Então eles não eram um professor universitário? Não. Ele tinha uma esposa, um filho pequeno e a física, sua grande paixão, era algo que ele tinha que encaixar, como uma das fontes diz, nas brechas de uma vida já cheia. Eu li que o ano miraculoso de Isaac Newton, lá em 1666, foi bem diferente. Ele era um estudante, se isolou por causa da peste e trabalhou sozinho, guardando as descobertas para si por anos. Sim. Einstein parece que estava com pressa de mostrar tudo para o mundo. Por que essa diferença de postura? São personalidades e contextos completamente diferentes. Newton era mais recluso. Já Einstein, apesar do emprego burocrático, estava inserido nos debates da física do seu tempo. Ele não estava criando algo do zero, no vácuo. Entendi. Ele estava respondendo a perguntas e paradoxos que fervilhavam na comunidade científica. Ele já se sentia um mestre da física teórica e estava pronto para provar isso, publicando tudo na revista mais prestigiada da época, a Annalender Physik. Ok, isso me leva a uma dúvida. Eu sempre imaginei o Einstein na frente de um quadro negro gigante, cheio de equações super complexas, mas uma das fontes diz algo que me surpreendeu. Ele revolucionou a física sem usar matemática avançada. Como isso é possível? Essa é uma das facetas mais incríveis do gênio dele em 1905. A matemática que ele usou nesses artigos não ia muito além do que ele aprendeu na universidade. Uau!
A verdadeira genialidade dele estava na intuição física, sabe? Na capacidade de fazer experimentos mentais profundos. Ele imaginava situações tipo como seria perseguir um raio de luz e extrair as consequências lógicas disso. A matemática mais pesada veio depois, então. Exatamente. Foram outros matemáticos brilhantes como Poincaré e Minkowski que mais tarde deram à relatividade a sua roupagem matemática mais elegante. O próprio Einstein admitiu que só com o tempo percebeu que precisaria de mais matemática para poder avançar. Então a revolução foi, antes de tudo, conceitual. Certo, então vamos voltar para o ponto de partida que você sugeriu, a prova da existência dos átomos. O primeiro artigo dele naquele ano foi sobre isso, né? A tese de doutorado dele. Exatamente. O título é super técnico, algo como uma nova determinação das dimensões moleculares, mas o objetivo era de uma simplicidade brutal. Encontrar um jeito de provar, sem sombra de dúvida, que os átomos existiam e que era possível medir o tamanho deles. E como ele fez isso, sem conseguir enxergar um átomo? Aí que tá a beleza da coisa. Ele imaginou uma solução de açúcar em água. Ele usou hidrodinâmica, basicamente, as regras de como os líquidos se movem, e a teoria da difusão, que explica como algo se espalha, tipo uma gota de tinta na água, Certo. para criar uma conexão matemática entre o tamanho das moléculas de açúcar e a viscosidade do líquido. Um detalhe legal é que os cálculos dele até sugeriram que moléculas de água grudavam nas de açúcar, fazendo elas parecerem maiores. E com isso, ele calculou o tamanho delas. Isso. A partir daí, ele conseguiu estimar o tamanho das moléculas e o famoso número de Avogadro. E tem uma história ótima sobre essa tese. Conta. Anos depois, um aluno de Einstein, Ludwig Hopp, revisando o trabalho, encontrou um pequeno erro de cálculo. Ah, não. Mas o mais incrível é que, depois de corrigir o erro, o resultado de Einstein ficou ainda melhor, mais próximo dos valores que outros cientistas estavam encontrando com métodos diferentes. Que história incrível! Então, o erro dele, na verdade, acabou fortalecendo a teoria. Isso é um ótimo exemplo de como a ciência se autocorrige, não é? Totalmente. Ok, então ele provou matematicamente. Mas e ver os átomos em ação? É aí que entra o tal do movimento browniano, certo? O segundo artigo. Exatamente. O movimento browniano é aquele zigue-zague aleatório e incessante de partículas microscópicas como grãos de pólen suspensas num líquido. Era um fenômeno conhecido desde o século XIX, mas ninguém tinha uma boa explicação. E o que o Einstein fez? Aqui vem o mais interessante. Ele previu e explicou o fenômeno teoricamente, sem saber que ele já era tão conhecido e estudado. Como assim? Ele raciocinou que se o líquido era feito de átomos em constante agitação por causa do calor, então essas partículas maiores, suspensas nele, deveriam estar levando, tipo, chutes de todos os lados, o tempo todo. Entendi. Esses chutes desbalanceados fariam a partícula dançar aleatoriamente. Ele criou a matemática que descrevia essa dança e mostrava que, medindo o quanto a partícula se deslocava, seria possível provar a existência dos átomos e até contá-los. Ele deu um jeito de tornar o invisível visível. Exato. A genialidade dele foi criar essa ponte matemática entre o mundo invisível dos átomos e algo que qualquer um podia ver no microscópio. Ele tornou o átomo real e mensurável. Anos depois, os experimentos do físico francês Jean Perrin confirmaram as previsões de Einstein com uma precisão impressionante. Isso basicamente botou uma pá de cal na discussão. Os átomos eram reais. É incrível. Provar a existência dos átomos já seria o trabalho de uma vida inteira para qualquer um. Mas ele estava só aquecendo, né? Só aquecendo. Porque o próximo passo foi mexer com a estrutura do próprio universo, o espaço e o tempo. Exatamente. Se os artigos sobre os átomos fincaram os pés da física no chão da realidade molecular, o próximo artigo mirou nas estrelas. O título era Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Parece complicado, mas a fonte diz que ele parte de uma observação bem simples, quase ingênua. Uma assimetria. Do que se trata isso? Ele olhou para um fenômeno básico dos livros de física: a interação entre um ímã e um fio condutor. Se você move o ímã perto do fio parado, uma corrente elétrica aparece no fio. Certo, indução eletromagnética. Isso. Agora, se você deixa o ímã parado,
imóvel fio perto dele, a mesma corrente elétrica aparece. O resultado final é o mesmo, depende só do movimento relativo entre eles. Só que a teoria da época descrevia essas duas situações de formas completamente diferentes, Com equações diferentes. com equações e explicações distintas. Para Einstein, isso era feio, não era elegante. Ele sentia que a natureza não deveria se importar com quem está parado e quem está se movendo. Faz todo sentido. E como ele resolveu isso? Ele propôs dois postulados, duas regras do jogo. A primeira é o princípio da relatividade, que já vinha desde Galileu. As leis da física são as mesmas para todo mundo que está se movendo em velocidade constante. Nada de novo aí. Ok. Mas o segundo postulado foi a bomba atômica conceitual. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, para qualquer observador, não importa se ele está correndo na direção da luz ou fugindo dela. Do dia a dia, deveria, mas todas as experiências mostravam que não. A velocidade da luz é uma constante cósmica. E Einstein teve a coragem de levar isso às últimas consequências. E quais são as consequências quando você assume essas duas coisas que parecem contraditórias? As consequências são alucinantes. Para que a velocidade da luz seja a mesma para todos, algo precisa ceder. E o que cede são as nossas noções absolutas de espaço e tempo. O tempo e o espaço. Sim, o tempo passa mais devagar para quem está se movendo rápido. O espaço se contrai na direção do movimento. E, talvez o mais bizarro, a simultaneidade deixa de ser absoluta. Dois eventos que acontecem ao mesmo tempo para mim podem não acontecer ao mesmo tempo para alguém que está passando por mim em alta velocidade. Nossa! Ele unificou o espaço e o tempo numa entidade só, o espaço-tempo, e reescreveu as regras da cinemática. E no meio de tudo isso, quase como uma nota de rodapé de 3 páginas, ele solta a equação mais famosa da história. Exatamente. Alguns meses depois, ele publicou um artigo minúsculo, um adendo ao da relatividade. Nele, ele mostrou que uma consequência lógica da sua nova teoria era que massa e energia são duas faces da mesma moeda. E igual mc ao quadrado. Que a massa de um corpo é uma medida da energia contida nele. Numa carta para um amigo, ele descreveu o argumento como divertido e sedutor. E igual mc ao quadrado. A base para a energia nuclear, para entendermos como as estrelas brilham, nascida de uma reflexão divertida. Isso é simplesmente inacreditável. Ok, a relatividade já parece o auge, o ponto final da física clássica, porque ele mesmo considerava outro artigo daquele ano ainda mais revolucionário, o que poderia ser maior que redefinir o espaço e o tempo. Essa é a grande ironia. O artigo que ele achava mais radical foi o primeiro a ser publicado em 1905, o que ele apresentou como uma hipótese heurística sobre a criação e transformação da luz. Peraí, mas no artigo da relatividade ele não estava usando a teoria de Maxwell, a ideia de que a luz é uma onda eletromagnética contínua? Agora ele diz outra coisa. Como assim? Exatamente aí está o ponto. No artigo da relatividade, ele tratou a teoria ondulatória da luz como um pilar. Mas neste outro artigo, ele olhou para certos fenômenos como o efeito fotoelétrico e disse: isso não faz sentido se a luz for só uma onda. O efeito fotoelétrico é quando a luz arranca elétrons de um metal, certo? Isso. Para explicar esse efeito, ele propôs que a energia da luz não é distribuída de forma contínua, como numa onda, mas sim concentrada em pacotes discretos, como se fossem partículas. Ele chamou esses pacotes de quanta de luz, que hoje conhecemos como fótons. Então, em um artigo ele diz que a luz é onda, no outro diz que é partícula. Ele não viu uma contradição nisso? Ele com certeza viu a tensão, mas provavelmente sentiu que, no fundo, como diz a fonte, não havia uma contradição real, mas sim duas faces da mesma realidade complexa. Ele estava enxergando a dualidade onda-partícula da luz, tipo 20 anos antes de todo mundo. Uau! Ele estava atacando os próprios fundamentos da física que ele mesmo tinha acabado de levar ao seu ápice. Por isso ele considerava esse artigo tão revolucionário. A relatividade, de certa forma, foi o último e mais belo capítulo da física clássica. A hipótese do quantum de luz foi o primeiro capítulo de um livro inteiramente novo e muito mais estranho, a física quântica.
E ele ganhou o prêmio Nobel por isso? Não pela relatividade? Exatamente. A ironia suprema é que foi por este trabalho sobre o efeito fotoelétrico que ele finalmente recebeu o prêmio Nobel em 1921. O Comitê do Nobel ainda achava a relatividade muito controversa e especulativa na época. É irônico mesmo. Ele ganha o Nobel pela ideia que deu início à física quântica, a mesma teoria que ele passaria o resto da vida combatendo e dizendo que estava incompleta. Pois é. Então vamos juntar as peças? Em um único ano, o cara prova que átomos existem, vira o espaço e o tempo de cabeça para baixo e ainda dá o pontapé inicial na revolução quântica. E tudo isso no tempo livre. Tudo isso no tempo livre do escritório de patentes. É de explodir a cabeça. E as fontes que analisamos terminam com um paradoxo final fascinante. Por que Einstein, que foi tão visionário e esteve tão à frente em 1905, especialmente nos fenômenos quânticos, nunca aceitou a teoria quântica que se consolidou nos anos 1920? Qual é a explicação para isso? Parece que a mesma qualidade que o tornou tão genial em 1905 se tornou um obstáculo mais tarde. Ele tinha um ponto de vista realista muito forte. Ele acreditava profundamente na existência de uma realidade física objetiva, com causas e efeitos bem definidos, independente de nós observarmos. E isso foi crucial para ele nos artigos de 1905. Essa crença foi crucial para ele imaginar os átomos chutando grãos de pólen, por exemplo. Mas a física quântica, com sua natureza probabilística e o papel fundamental do observador, ia contra essa intuição filosófica dele. Entendi. O que era vanguarda em 1905 começou a ser visto como uma teimosia antiquada pelas novas gerações de físicos. Isso me deixa pensando o prefácio de uma das fontes, escrito pelo físico Roger Penrose, meio que joga a bola para frente, né? Ele fala dessa tensão fundamental que ainda existe hoje entre o mundo gigante da relatividade geral de Einstein e o mundo minúsculo e probabilístico do universo quântico. Eles não conversam bem. Não conversam, e ele sugere que a gente talvez precise de uma nova revolução, talvez um novo ano miraculoso, para finalmente unificar tudo. A questão que fica para a gente refletir é: quais das nossas certezas mais fundamentais sobre a realidade hoje o próximo Einstein vai demolir?